Você já parou para pensar em como as formigas vivem? Pequenas, silenciosas, quase invisíveis no nosso dia a dia. Mas o que pouca gente sabe é que enquanto estamos ocupados com nossas vidas, as formigas estão secretamente dominando o planeta. E o mais assustador, elas estão fazendo isso em silêncio, com uma organização tão avançada que faria inveja a qualquer exército humano. Imagine isso. Uma única colônia de formigas pode conter milhões, até bilhões de indivíduos. Elas constroem cidades subterrâneas com túneis complexos, câmaras especializadas e rotas de ventilação. Elas têm um sistema de trabalho rigoroso, divisão de tarefas, comunicação eficiente, estratégias de guerra e até agricultura e pecuária. É isso mesmo. Algumas espécies cultivam fungos como se fossem fazendeiras. Outras criam pulgões, ordenham eles e os protegem em troca de alimento. Mas calma que isso ainda é só a ponta do iceberg. Em 2002, cientistas descobriram algo que parece ficção científica. Uma supercolônia de formigas argentinas que se estende por 3 continentes: Europa, Ásia e América. São trilhões de formigas trabalhando em perfeita harmonia, mesmo estando separadas por oceanos. Isso é algo que nenhuma outra espécie na Terra conseguiu fazer além de nós, humanos. Como isso é possível? O segredo está no comportamento das formigas argentinas. Elas são altamente cooperativas entre si e não apresentam agressividade entre colônias irmãs, mesmo quando separadas por milhares de quilômetros. Isso é o oposto do que vemos na maioria das formigas, que geralmente são extremamente territoriais. Essas supercolônias quebraram essa lógica, criando uma espécie de império global. Agora pensa comigo, se formigas conseguem estabelecer impérios intercontinentais, o que mais elas estão fazendo que a gente ainda não percebeu? Formigas se comunicam por meio de feromônios, substâncias químicas que elas liberam para transmitir mensagens. Com isso, elas conseguem organizar ataques, evacuações, explorações e até funerais para membros mortos. Quando uma formiga morre, ela exala um composto específico e imediatamente outras formigas entram em ação para removê-la do formigueiro, mantendo a higiene da colônia. E não para por aí. Elas também têm um sistema de castas muito bem definido. Dentro de um formigueiro existem operárias, soldados, rainhas e, às vezes, machos reprodutores. Cada uma dessas castas tem funções específicas e bem determinadas. As operárias cuidam de quase tudo: alimentação, cuidado com os ovos, manutenção do formigueiro e defesa. As soldados são maiores, com mandíbulas mais fortes, feitas para proteger a colônia. E a rainha? É a mãe de todas. Em algumas espécies, a rainha pode viver até 30 anos, e sua única função é botar ovos, milhares deles por dia. Você pode estar pensando, mas isso é só instinto? Elas não têm consciência. E tudo bem, é verdade. Mas o impressionante é que o comportamento coletivo das formigas dá origem a um tipo de inteligência distribuída. É como se a colônia inteira funcionasse como um único organismo, com milhões de membros agindo em sincronia, sem precisar de um cérebro central. Esse tipo de organização é chamado de inteligência de enxame. Já ouviu falar? É um conceito que, inclusive, inspira algoritmos de inteligência artificial e robótica. Vários cientistas estão estudando o comportamento das formigas para criar sistemas mais eficientes de tomada de decisão em grupo, como drones autônomos, gerenciamento de tráfego e até mesmo organização de dados em servidores. Mas nem tudo nas formigas é só organização e trabalho. Elas também são mestres da guerra. Existem espécies, como as formigas legionárias, que vivem em constante movimento, saqueando outras colônias, devorando tudo no caminho e deixando um rastro de destruição por onde passam.
Elas formam colunas com milhões de soldados, avançando como um exército em marcha. Algumas espécies até escravizam outras formigas. Elas invadem um formigueiro rival, matam a rainha e obrigam as operárias sobreviventes a trabalhar para a nova colônia. Isso mesmo, formigas escravistas. E se você acha que isso é o ápice da crueldade, segura essa. Existem formigas que usam estratégias psicológicas contra inimigos. Algumas espécies liberam feromônios que confundem ou desorientam as defesas da colônia rival antes de atacar. Outras invadem sorrateiramente e se infiltram, fingindo ser amigas. Tudo isso usando apenas sinais químicos. E não pense que tudo isso é limitado a florestas ou regiões tropicais. As formigas estão por toda parte. Em cidades, no campo, em regiões desérticas, geladas, montanhosas, subterrâneas e até mesmo dentro da sua casa. Só no Brasil, existem mais de 2.000 espécies conhecidas e estima-se que existam muitas mais que ainda não foram descobertas. Algumas são tão pequenas que passam despercebidas até em análises laboratoriais. Outras são gigantes, agressivas e vivem em sociedades complexas. Mas o que realmente chama a atenção é o quanto elas se adaptam ao ambiente. Quando um habitat muda, as formigas ajustam o comportamento, redividem funções e seguem em frente. É por isso que muitos cientistas consideram as formigas indestrutíveis em uma escala evolutiva. Elas já estavam aqui muito antes dos dinossauros desaparecerem, há pelo menos 100 milhões de anos. E se tudo der errado para a humanidade, é bem possível que elas estejam aqui depois de nós também. Agora pensa comigo. Estamos falando de animais que, apesar do tamanho minúsculo, construíram cidades subterrâneas maiores que muitas cidades humanas. Um experimento na década de 2000 mostrou isso de forma visualmente impactante. Pesquisadores despejaram concreto líquido em um formigueiro abandonado de uma espécie de formiga cortadeira. Dias depois, escavaram o molde endurecido. O que encontraram foi inacreditável. Uma verdadeira megacidade com túneis interligados, salas de armazenamento, áreas de ventilação e até zonas de entrada e saída cuidadosamente projetadas. Tudo isso construído por formigas com menos de 1 centímetro de comprimento. Essa complexidade é resultado de milhões de anos de evolução coletiva. E talvez o mais fascinante nisso tudo seja perceber que, sem ter líderes visíveis, as formigas conseguem funcionar como um sistema perfeitamente equilibrado. Não há um chefe dando ordens. Não existe uma estrutura hierárquica vertical como nos grupos humanos. A comunicação flui horizontalmente por sinais químicos e cada formiga age de forma simples, mas as decisões coletivas são incrivelmente eficazes. Isso nos leva a outra reflexão. Será que o segredo da sobrevivência está na cooperação extrema? Enquanto nós, humanos, muitas vezes nos dividimos por ideologias, fronteiras, culturas e interesses, as formigas, mesmo sem consciência individual, cooperam a ponto de construir civilizações que duram séculos. E o mais chocante, elas já nos venceram em números. Para cada ser humano na Terra, estima-se que existam cerca de 2,5 milhões de formigas. Em massa biológica, elas já nos igualaram ou até superaram. Se todas as formigas do mundo fossem reunidas, teriam um peso próximo ao de toda a humanidade junta. Ou seja, estamos vivendo lado a lado com uma superpotência silenciosa. Uma nação de bilhões que opera abaixo dos nossos pés, dentro das nossas paredes, nas árvores, nos campos e nos desertos. Uma civilização paralela, invisível, resiliente, adaptável, que não precisa de tecnologia, política ou religião para prosperar. Agora, você deve estar se perguntando:
Se elas são tão poderosas, por que ainda não tomaram o planeta de vez? Mas a grande sacada disso tudo é perceber como as formigas fazem tanto com tão pouco. Elas não têm cérebros complexos, não têm linguagem verbal, não têm tecnologia. Mesmo assim, são capazes de realizar tarefas que, para nós, exigiriam equipes, máquinas, planejamento e tempo. Isso nos obriga a repensar o que realmente significa ser inteligente. E ainda tem outro ponto muito importante: a forma como elas influenciam os ecossistemas. Sem formigas, a natureza como conhecemos entraria em colapso. Elas reciclam nutrientes, distribuem sementes, controlam pragas, limpam cadáveres e mantêm o solo saudável. Em outras palavras, são engenheiras ambientais silenciosas. Sua presença ou ausência pode alterar completamente a biodiversidade de uma floresta. Algumas plantas, inclusive, só conseguem se reproduzir porque contam com a ajuda das formigas para carregar suas sementes. Outras desenvolveram defesas químicas especiais para atrair formigas que agem como guarda-costas naturais, protegendo contra insetos invasores. E o mais curioso, muitas dessas relações entre formigas e plantas ou outros animais evoluíram em conjunto. Um verdadeiro pacto natural de milhões de anos que sustenta o equilíbrio ecológico em inúmeros habitats. Por tudo isso, cientistas estão cada vez mais interessados nas formigas. Elas estão sendo estudadas para entender desde organização social até novos tratamentos de antibióticos. Isso porque algumas espécies produzem substâncias naturais para proteger seus fungos contra bactérias e fungos rivais, substâncias que podem ter aplicações na medicina humana. Estamos falando de criaturas minúsculas, sim, mas com um impacto gigantesco. Seres que agem coletivamente com uma eficiência assustadora, que travam guerras, cultivam, domesticam, constroem cidades, se infiltram, manipulam e se adaptam a praticamente qualquer ambiente. E o mais impressionante, elas fazem tudo isso sem ego, sem ambição, sem competição interna. O único objetivo é o bem da colônia. Isso é tão diferente do nosso modo de viver que chega a parecer alienígena. Enquanto a humanidade ainda tenta entender como sobreviver em conjunto, as formigas já praticam isso há milhões de anos. Elas não querem dominar o mundo, porque na prática, elas já dominam. Agora me responde. Depois de tudo isso, você ainda vai olhar para uma simples trilha de formigas da mesma forma? Ou será que vai parar e pensar, elas sabem exatamente o que estão fazendo? E aí, você já sabia de tudo isso sobre as formigas? Qual parte mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que acha que formigas são só bichinhos insignificantes. Ah, e me diz, qual outro animal você acha que está secretamente dominando o planeta e merece um vídeo aqui no canal? Até mais. Abraço.